Olá, boa tarde. Bem-vindas a essa live do Clube do Livro. Estamos reiniciando a live. E nessa live nós vamos falar sobre o capítulo 7. Você está chegando aqui agora. As lives do Clube do Livro acontecem ao final da leitura de cada capítulo. Nós estamos lendo em conjunto o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. E esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um clássico, né? É um livro muito importante, um dos principais livros sobre a psique feminina. E permeia aí anos e anos sobre leituras, de estudos. E ele é um livro que todos nós deveríamos ler, principalmente as mulheres, né? A gente se identifica muito com cada temática que a Clarissa traz pra gente, né? Fala sobre diversos temas que envolvem a nossa psique. Então, é um livro muito importante para trabalhar uma ferramenta importantíssima de autoconhecimento. Eu diria que é uma grande terapia, psicanálise dentro da leitura de cada capítulo. Então, às vezes é difícil ler esse livro sozinha, né? Porque ele vai bem profundo, assim, em questões, em temáticas. É difícil até entender os simbolismos, né? Então, por isso que há um pouco mais de um ano atrás eu criei o Clube do Livro. Logo em seguida, a Flávia entrou para participar do Clube do Livro com a gente, para trabalhar especificamente esse livro, né? E nessa live nós vamos falar sobre o capítulo 7. Se você está começando a ler o Mulheres Correm com os Lobos agora, não se preocupe. Eu gravo os audiobooks de todos os capítulos e eles estão disponíveis de forma gratuita. Então você pode escutar a leitura do livro, se você não tiver o livro físico, ou ter essas duas ferramentas. Para você escutar o audiobook, é só entrar no meu podcast Yoga com Carolina no Spotify e você escuta o audiobook Mulheres Correm com os Lobos de forma gratuita. Ao final de cada capítulo, você pode acessar o meu canal no YouTube, ou Yoga com Carolina também no YouTube, e lá você vai encontrar playlist com as lives que eu e a Flavinha fizemos ao longo desse ano, desde o capítulo 1 ao 6. E essa live do capítulo 7 também vai ficar salva nessa playlist no YouTube. Então você pode escutar o audiobook no Spotify e assistir as lives no YouTube. E se você quiser entrar nas nossas discussões, compartilhar suas percepções, trazer dúvidas e perguntas, participe do nosso grupo do WhatsApp, que também é tudo gratuito, tá, gente? É tudo aberto para que essa ferramenta de autoconhecimento chegue ao máximo de mulheres possíveis, que a gente possa, juntas, estudar e entender. Eu estou lendo o livro pela primeira vez, e estou lendo junto com vocês, então eu li o capítulo 7 e eu vou trazer aqui algumas das minhas percepções, talvez dúvidas, para que a Flávia, com toda a sua sabedoria, o conhecimento vasto que ela tem sobre as análises femininas e sobre a leitura e o estudo desse livro, vai a gente entender um pouquinho mais sobre o capítulo 7, que está intitulado O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. Vamos lá? Vou convidar aqui a Flávia para entrar. Trazer aqui o resumo, as análises do capítulo 7. Está aqui entrando. Boa tarde, Flávia. Tudo bom? Tudo bom, tá aqui. Então, que forte esse capítulo, né? E que coisa bacana a gente tá podendo falar disso nessa semana aí do Dia Internacional da Mulher, Verdade. né? Que tanta coisa veio à tona e a gente tá nesse tema tão sensível e tão presente, né? Dentro do feminino. Eu tava vendo esses dias uma entrevista antiga da Paula Oliveira. Paola Oliveira, nossa, aquela mulher lindíssima, Grande belíssima. atriz, uma musa do carnaval, né? Tipo, entre tantas. Escândalo do último carnaval, aquele corpo perfeito, que ainda assim teve gente dizendo que estava. E ela estava falando que ela, durante muito tempo, ela achou que ela não conseguiria emplacar na profissão dela por ela ter pernas e bundas muito avantajadas. Na profissão de atriz, né? Meio na Quando profissão ela de atriz, começou. na profissão de atriz, porque dentro da Globo todo mundo tinha aquele corpão reto, seco, Naquela época, o padrão era diferente do que o dela, né? completamente seco. Ainda é, né? Ela é, tanto que ela deslanchou e fez muito sucesso depois de uma minissérie que ela fez em que ela aparecia de costas mostrando as curvas dela na frente de uma janela. E aí estava mostrando bem as curvas do corpo dela. E é curioso, né, que aquilo que inicialmente era tido por ela como algo que poderia até impedi-la de seguir aquela profissão foi o grande marco de sucesso dela. E aí a gente vai olhar para isso e a gente vai olhar para todo esse percurso que a gente fez até aqui, né?
dentro do Mulheres que Correm com o Lobo, por que a gente está falando de corpo depois da gente falar do patinho feio, depois da gente falar sobre tantas outras relações, né? Por que nesse momento que isso acontece, se a minha relação com o corpo não é algo que deveria vir primeiro das minhas relações sociais? Né? Isso foi um questionamento até que eu tive revendo o livro. Porque é muito simples, essa relação com o corpo, ela não vem da gente. Ela não é minha comigo mesmo. Ela vem a partir da visão do outro. O meu corpo feminino, ele é regrado por aquilo que eu acredito que o outro está vendo em mim e pela forma como ele está me julgando, pela forma como ele está sendo olhado. Para ser muito sincera, eu sempre trabalhei muito isso, eu sempre estudei muito isso, mas eu não tinha direito à proporção do quanto isso é delicado, do quanto isso é profundo, como aconteceu comigo depois de, alguns anos atrás, eu precisei fazer um tratamento hormonal, e aí esse tratamento mudou completamente meu corpo. Completamente, assim, eu passei por uma transformação num período muito curto, muito rápido. E ainda não voltei, estou tendo que me reacostumar com outro parâmetro. E isso mudou completamente o meu estar na vida. Isso mudou completamente as minhas interações sociais, isso mudou completamente a forma como eu vou na rua comprar uma batata na esquina e a forma como eu vou ser recebida pela pessoa que está vendendo. Porque a gente traz aí na gente, né, essa marca forte do patriarcado de querer simplificar tudo, de querer colocar a gente dentro de um padrão estético que é inalcançável, dentro de um modelo de vida e de um modelo de padronização de beleza que não diz respeito à nossa natureza, que separa a gente desse nosso lado selvagem. E o que é o lado selvagem? O lado selvagem é um lado instintivo, é aquele saber que só você sabe do seu corpo, das suas limitações, das suas potências, né? Eu sou apaixonada por um esporte que é escalada. Eu brinco, para mim, na minha percepção, a escalada é um xadrez do corpo. Porque eu preciso saber que movimento meu corpo aguenta para conseguir dar aquele próximo passo e subir ali. E não é uma coisa simples. Você conhecer e entender as suas limitações, né? Eu saber que eu não tenho força no braço para puxar o meu corpo todo, mas eu tenho força na perna para dar 20. Isso possibilita o meu andar, isso possibilita o meu subir. Né? A escalada eu acho que é um esporte bem interessante, que ele tem várias analogias assim legais para explorar. Mas o mais importante de tudo é a gente saber que isso daqui guarda memória. Isso daqui tem uma história, né? O nosso corpo, ele é assim, não é à toa. Às vezes, ele precisa de proteção, às vezes a gente precisa se proteger. A gente se protege através dele, criando camadas. Às vezes, a gente precisa se vulnerabilizar um pouco mais e a gente faz isso através do corpo. E tudo isso fica marcado, e tudo isso fica registrado aqui. Fica registrado no nosso corpo. Queria convidar para fazer um exercício vivencial, rapidinho. Vamos fazer? Eu super topo. Quem Você vai tiver aí ser também, acho que tá topando. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir, Carol, para você fechar os olhos e eu vou falar sobre você, sobre seu corpo. Eu acho que as suas pernas são muito longas. Eu acho que suas pernas são muito compridas. E elas são ótimas para mostrar os exercícios de yoga. E isso facilita muito
o seu trabalho, fica bonito de mostrar nas práticas. Você tem grande flexibilidade. E a flexibilidade do teu corpo ajuda muito a todo o seu público a entender a dimensão de cada movimento. Eu acho que seu corpo responde muito bem toda vez que ele é confrontado e convidado a novos desafios. Observa quais as sensações no seu corpo que isso desperta. E escutar isso. Observa como ele responde ao que eu estou falando. Agora vamos pensar um pouquinho em como o seu corpo é inadequado. Nossa, acho que faltam contornos. Como o seu corpo responde a isso? Como você sente isso no seu corpo? Mais uma vez, eu vou voltar a falar sobre a leveza dos seus movimentos. Sobre a facilidade de você em se movimentar, em abrir, em fechar, em alongar. Respira bem fundo. Observa quais sensações se manifestam aí dentro. Pode abrir os olhos. Como é que você se sentiu, Carol? No início, quando você traz características do meu corpo, a minha primeira reação mental é a negação. Tipo, não, não é. Não é tão flexível, não é tão longo, não é tão bom. É confrontar a percepção do outro, né? E no caso, uma percepção que poderia ser positiva. Né? Ai, seu corpo é flexível, isso é bom. Eu falo, não, mas não é tão flexível. Eu não consigo fazer várias coisas, né? Eu acho outras pessoas muito mais flexíveis que eu. Ou não, minhas pernas não são longas, eu não me acho uma pessoa alta. Tem pessoas que têm pernas bem longas, né? E, e quando você fala, né, para pensar no inadequado, aí eu, por mais que eu tenha uma relação muito positiva com o meu corpo, né? Eu acho que isso muda. Talvez a eu diante de alguns anos atrás teria outra percepção da palavra inadequado quando eu penso no meu corpo, né? Hoje eu já penso nas marcas que o meu corpo traz, mas que eu sei que elas são inadequadas e que as pessoas vão se incomodar. Algumas pessoas talvez vão se incomodar em ver, em admirar, mas o fato de eu não me incomodar mais com elas, tira elas da inadequação. Porque eu sei que ela pode causar um certo desconforto no outro, né? O fato de eu não esconder ou de eu não achar ruim ou feio algo que é parte de mim. De eu simplesmente ser e até começar a gostar, né? De não querer mudar alguma coisa. Então, e aí, naquele momento que eu me vi pensando na negativa, né? Aí eu volto e falo, eu não me acho tão flexível, eu não tenho a perna tão longa, porque qual é a minha comparação? A Ana Hickman? É claro que eu nunca vou ter a perna longa. Que é a minha comparação de flexibilidade. Uma contorcionista, eu nunca vou ser flexível o suficiente, né? Então, se a gente sempre está buscando o irreal, o inalcançável, o impossível, né? Só que talvez eu, mais jovem, talvez gostaria de ter o que eu já tenho hoje. Gostaria de me sentir como eu já me sinto hoje, né? A Carol insegura lá, da adolescência, da juventude, nem tão adolescente assim, já adulta, todas as inseguranças que eu não queria ter, que eu admirava as mulheres que não as tinham, hoje eu já falo, nossa, eu já me tornei essa mulher, né? A minha referência de antes eu me tornei. Aí eu tenho outras inseguranças, outras coisas, porque as referências também mudaram. Sim. Mas eu acho importante trazer justamente esse dado.
mesmo aqui, eu te chamando para fazer um exercício de você com você mesma, fechando os olhos, você está chamando a referência externa, que está moldando a sua sensação aqui, é a comparação com o outro. Não é a tua relação com o seu corpo diretamente, nesse sentido. E por isso esse capítulo está nesse lugar agora. E por isso esse capítulo está aqui depois de você passar por um patinho feio. Olá, Pimenta, que bom ter você aqui. Né? A gente precisa entender que o nosso corpo ele muda e ele está aqui como testemunha da nossa ancestralidade, ele está aqui como testemunha das nossas vivências, ele está aqui como marca registrada das nossas emoções. Está tudo guardado aqui, de alguma forma. Né? A gente em psicoterapia corporal, a gente trabalha muito com a ideia de couraças, né? E padrões que a gente vai trazendo, que são psicomotores, né? São psicomotores sociais e elas vão estar relacionadas às nossas relações e a como a gente vai jogar para o nosso corpo, como a gente vai jogar para a nossa essência, as experiências que a gente vivencia e a gente guarda essas marcas. Então, esse julgamento que a Carol fez lá durante o período dela de formação, isso está gravado no teu corpo de alguma forma. Mesmo você não estando mais nesse lugar e não pensando mais assim. Isso está na formação da Carol que existe hoje. Da pessoa que está aí. E isso, de uma certa forma, está também em todas as mulheres que se veem com padrões que são irreais. A gente hoje tem como padrão de beleza, como padrão físico, situações que são beiram o quase impossível. Né? Eu já tive uma taxa de um percentual de gordura super pequenininho no corpo, assim, bem baixo. Né? E tinha uma atividade física assim muito resistente. E naquela época o meu corpo ele moldava e ele se respondia de uma forma muito rápida e que com certeza não daria conta de alguns desafios que eu vivencio hoje, que são diferenciados e que ele só está dando conta aqui de toda essas grandes emoções, esses novos desafios da minha vivência pessoal, porque ele tem uma bagagem que já passou por algumas situações que nem sempre foram gostosas, que nem sempre foram fáceis. E honrar e respeitar e acolher o teu corpo com o histórico que ele tem, com a funcionalidade que ele tem, com a carga que ele traz, é parte do autocuidado, é parte do reconhecimento e é parte de uma emancipação muito positiva, de você conseguir se desvincular do regramento do olhar do outro, que é uma coisa que, por mais que a gente, dentro da sociedade que a gente vive, não tem como a gente separar 100%, mas que quanto mais eu caminhar para isso, mais emancipada emocionalmente eu tô. Sabe uma coisa que recentemente, né, eu passei um dia assim bem muitas horas na natureza, né? Fiquei num lugar bem longe, uma cachoeira que não tinha ninguém, assim, então, e uma cachoeira nova, então eu fiquei tentando caminhar, pular as pedras. Eu tenho ainda medos, né, de água corrente, de escorregar, né? E eu fui percebendo que ao longo que eu ia caminhando por essas pedras e como o meu pé ia se moldando de um jeito que agarrava melhor, de um jeito que eu ganhava mais estabilidade, né? Conforme você vai se integrando na natureza, você vai, já não tem mais o receio de cair, de escorregar, de... E aí, de algum tempo ali, fazendo né, explorando aquela área, que e por um momento, né, eu tava assim com uma roupa de banho, eu ficava um pouco preocupada, né?
se alguém poderia estar olhando, né? Por um ângulo que eu tivesse me equilibrando de uma maneira toda esquisita, assim, se alguma coisa ia estar, né? E aí, depois de um tempo, eu esqueci que poderia ter alguém me observando, né? Tinha outras pessoas ali que poderiam estar me observando. Porque aí eu fui me dando conta que a beleza é inútil. Assim, um corpo lindo, dito lindo, e um corpo dito não lindo, é inútil aqui. Não serve pra nada. Não serve pra nada ter um peito grande, uma bunda dura. Você vai cair, vai escorregar na pedra do mesmo jeito. O que serve aqui é o que meu corpo é capaz de fazer, a funcionalidade dele. Se o meu pé não agarrar, minha mão não agarrar, a minha força não aguentar, o meu equilíbrio, a maneira como meu corpo aparenta ser é inútil. Eu poderia alguém me olhar e falar, ah, ela é fraca, ela não vai conseguir dar aquele pulo, segurar ali, dar aquele salto, né? Mas mas eu saber da minha força, da minha capacidade, eu experimentar isso, encontrar na funcionalidade do meu corpo essa relação positiva, nossa, olha o que meu corpo fez. Eu cheguei até aqui, eu caminhei isso, eu pulei ali, eu consegui me segurar, né? Eu consegui perceber. E essa relação de, eu acho que quanto mais a gente está integrado com algo em que não tem esse julgamento do outro, esse olhar do outro, mais a gente cria uma relação positiva com quem a gente é, né? Você é tão bom, é tão bom falar, ai, que bom que o meu corpo é capaz de fazer isso, né? Que bom que eu consigo fazer isso com a idade que eu tenho, com a pessoa que eu sou, que bom que eu consigo fazer isso, né? Ai, que bom poder ter braços e pernas, né? Mesmo se eu não tivesse, teriam outras coisas que eu poderia fazer e em cada situação, cada um na sua situação, né? Conheci, né, um grupo de algumas pessoas que são cadeirantes, que dançam aqui na cidade onde eu moro, e tive a oportunidade de participar de um evento com elas, de guiar uma prática de meditação e respiração, e elas dançam muito bem, coisa que eu não faço. Né? A dança que elas dançam, a técnica de dança que elas têm, eu não tenho. E é muito legal eu falar, olha só, elas dentro, né, elas com uma cadeira, elas aprendem, desenvolvem uma habilidade física que só alguém que estuda e trabalha aquilo vai ter. Não é a existência da perna ou não que vai me possibilitar fazer alguma coisa. É eu me possibilitar que meu corpo se permita fazer algo, né? Quando a gente encontra isso, o meu corpo ele é funcional, a partir daí começa a ser bom viver nesse corpo. E a partir daí eu já não quero mais mudar tanto o meu corpo, não quero alterar tanto quem eu sou, né? E a gente vai entendendo isso. Eu acho que para mim, né, para nós, o yoga chega muito nesse lugar que a gente trabalha o físico. O físico é uma porta, é onde eu me conecto com quem eu sou lá dentro. Mas se a gente fica só no físico, a gente nunca vai chegar no yoga. A gente vai ficar trabalhando atividade física. E quando você vai chegando, né, aonde o meu corpo me leva, eu encontro na funcionalidade, o meu corpo se torna uma ferramenta para eu acessar as minhas questões mentais, para melhorar a minha respiração, para eu conseguir me acalmar, para eu conseguir me concentrar. E eu entendo que o corpo é uma ferramenta para eu chegar nesse lugar, eu quero habitar esse corpo, porque eu preciso dessa ferramenta. Eu já não quero ficar desejando habitar um outro corpo. Que o meu corpo seja diferente do que ele realmente é. Eu quero que ele seja exatamente assim, e eu para poder, porque a potência que eu só tenho porque eu vivo nesse corpo. Eu só, como você falou, só que eu sou capaz de ser quem eu sou e vivenciar o que eu vivencio e passar pelos desafios que eu passo, porque o meu corpo ele é exatamente como ele é. Se ele fosse diferente, talvez eu não conseguiria. E isso, e quando ela traz pra gente, né, nesse capítulo, essas falas sobre o corpo, a gente vai se identificando, assim, né? E a gente vê como que é sobre o olhar do outro. Aí eu ficava. E aí quando eu cheguei num lugar nessa natureza, eu tava longe, não tinha mais ninguém, só tinha eu olhava. Aí era o momento em que eu melhor. Que eu mais conseguia fazer as coisas. Melhor eu caminhava, melhor eu me agarrava nas pedras, melhor eu fazia as coisas. Porque já não tinha o olhar do outro sobre o movimento do meu corpo. Não tinha nenhum ângulo que poderia ser alguém estar olhando para mim de algum jeito. Não tinha nada que pudesse a roupa vir para cá e mostrar alguma coisa e isso iria me incomodar, né? Eu ia tentar me ajeitar enquanto eu tô num momento ali tentando salvar minha vida, né? Me segurando, mas cobrindo o peito que tá saindo.
E aí já não tem mais essa preocupação, né? Não tem mais o peito saindo, não tem mais o ângulo esquisito, não tem mais aquilo que dá pra ver algo no meu corpo que eu não quero, que eu tô tentando esconder. Não tem o olhar do outro. E quando não tem o olhar do outro, nossa. E esse eu acho que é o grande desafio da gente. O olhar do outro sempre vai existir, mesmo longe da gente, né? A percepção do outro sobre quem a gente é, ou sobre o que a gente deveria ser, porque é algo que tá na sociedade, né? A gente já sabe, a gente não fala assim, pensa numa mulher bonita, muito bonita, com um corpo perfeito. Provavelmente nós pensamos numa mulher muito parecida, né? Com uma cor de pele parecida, com um estereótipo parecido, tudo. A gente vai pensando nos detalhes do que é bonito, do que é perfeito, a gente chega num comum, que esse é o padrão. E olha como esse padrão, ele vem com um monte de pré-determinações ditatoriais e, assim, e, gente, assim, e cheio de adjetivos negativos, vou colocar assim, porque é racista, é classista, é, é muito nocivo. E é muito louco, porque o exemplo, a gente agora saiu um pouquinho, mas historicamente a indústria da moda, ela vem num pique de imprimir aí uma magreza absurda. E você sabe que durante muito tempo, na minha adolescência, eu não sei se era o padrão da época, mas pelo menos pra mim era. O padrão era a modelo. Não existia o corpo malhado, não existia o músculo. Existia quanto mais magra, mais bonita. E eu, então, mirava muito isso, né? A magreza, aquilo era o bonito. Então, uma mulher bonita é uma mulher extremamente magra e alta. Até que um dia, não nem sei com qual idade, eu escutei uma entrevista de um estilista falando que ele falava que perguntava por que as modelos tinham que ser tão magras, né? E altas para poder desfilar. Que ele pegava as mais magras e as mais altas que estavam na grife dele. E ele falou assim: porque eu preciso de que elas sejam. Eu não preciso de mulheres, eu preciso de cabides. A roupa tem que cair perfeito para que seja um cabide desfilando. Ele, um homem, falou isso numa entrevista como tipo uma justificativa plausível. Porque as mulheres tinham que ser tão magras, tão altas. Que Porque elas são cruel, cabides. Aí, que cruel. aí eu lembro isso me marcou muito, essa entrevista. Devia ser, tipo assim, TV Fama, sabe aquela entrevista bem assim, informal? E eu ficava assim, meu Deus. Eu acho que eu pensei assim, eu não quero ser um cabide. Eu quero ser uma mulher. Porque eu não via, eu não olhava as modelos e achava que elas se sentiam cabide. Elas se sentiam empoderadas na minha cabeça. Né? Imagina aquele desfile da Victoria's Secret. Eram as mulheres mais cheias de si, passando com aquelas asas de anjo. E aí, quando eu volto e penso, elas se sentem um cabide? Um cabide segurando uma asa de anjo, um cabide vestindo um biquíni caro, um cabide vestindo uma roupa de luxo. Se elas se sentem, eu não sei, mas é como estão projetando nela e é o que o mundo está requisitando dela. E aí vem um monte de coisas junto com isso, porque, por exemplo, a Gisele Bündchen, quando ela despontou porque ela tinha um corpo diferenciado. E que nem era tão, né? Mas Você olha para aquela mulher, gente, cadê? cadê a curva que reclamavam? Cadê o quadril largo que falavam que ela tinha, né? Aonde, né? Aqui, tô vendo ossos. E porque você vem de uma geração pós-Kate Moss, que as mulheres eram literalmente anoréxicas. E isso ainda existe. A gente ainda tem bulimia nervosa, a gente ainda tem anorexia, a gente ainda tem uma série de transtornos de compulsão alimentar. A gente ainda tem tudo isso porque a gente ainda vive com a ideia de que essa modelo, que essa magra, tá dentro desse corpo que tá aqui. Seja ele gordinho, seja ele magrinho, seja ele... É como se existisse aquela ideia, né, do que o livro traz, né, das mulheres mexicanas, que são um pouco mais rechonchudas, e elas pensando, né, de tipo, gente, que ideia absurda é essa de ter aprisionado dentro de mim uma mulher magrérrima? É um espírito, é um espírito que está me possuindo. Horrível. É o espírito do mal, né? Pra que eu ser magra, eu não vou conseguir viver, sobreviver. Querendo despertar isso aqui. Gente, existe um espírito aqui dentro de mim
realmente querendo sair. Mas é um espírito de quem quer escalar, de quem quer surfar, de quem quer dançar livremente e de quem quer se expressar livremente. Ele está aqui, independente do corpo estar magro, do corpo estar gordo, do corpo estar com celulite na testa. Eu acho que existe um limite aí, é claro, para uma questão de saúde, né? E a gente não está falando disso. E é muito legal isso, quando você fala disso, Flá. Depois lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar o link de uma entrevista de um podcast que se chama Para o Ímpar. Que teve um episódio que falaram sobre o corpo feminino. Aí tinham duas convidadas. A Ellen, que é do Instagram, atleta de peso. Eu não vou lembrar sobre o sobrenome dela, mas eu sigo ela há muito tempo. Aprendi muito sobre gordofobia com ela. E uma outra, uma mulher que trabalha com moda, também uma influenciadora, eu não a conhecia. E ela não é modelo, ela trabalha com moda, né? E as duas trazem essas visões sobre o corpo, né? E elas batem muito na questão de saúde, né? Que é uma coisa que a gente, às vezes, ainda se torna uma justificativa plausível pra gente olhar para alguém e dizer corpo saudável, corpo não saudável. O que é um corpo saudável? É possível dizer que um corpo é saudável pela maneira como ele se apresenta? Pela estética daquele corpo? É impossível. Nem mesmo até com isso, né? Precisa ter uma análise clínica muito bem detalhada para dizer um corpo saudável, um corpo não saudável, um corpo doente. Você olha para uma pessoa e fala, olha aquela diabética ali. Não tem como, né? Você fala, olha aquela pessoa obesa. Obesidade é doença. Eu não consigo olhar para uma pessoa e definir se ela é uma pessoa obesa ou não. Como eu defino se a pessoa é diabética, se ela é. Qualquer doença que ela pode ter, né? Quando a gente fala de saúde, é impossível. Senão a gente não iria ao médico fazer exame. A gente só olhava para a pessoa e dava o diagnóstico da doença que ela carrega. Olha aquela anoréxica, olha aquela obesa, olha aquela diabética. E pronto, eu olhei para aquele corpo, é um corpo obeso, é um corpo anoréxico. Eu não consigo fazer isso. Nenhum de nós, nenhum profissional de saúde consegue. Ele precisa de uma análise clínica. Então, quando a gente usa essa desculpa, mas aquela pessoa é uma questão de saúde, ela tem que emagrecer por saúde, ou ela tem que engordar por saúde. Raramente a gente fala isso, engordar por saúde, né? Mas emagrecer é muito comum. Aí a gente se protege dessa questão da eu estou preocupada com a sua saúde, ou com a saúde do vizinho, da ciclana, para destrinchar a minha gordofobia, para destrinchar aquilo que eu acredito que é a pessoa, que na verdade o que vem na entrelinha disso, você está muito longe do padrão. Você tem que se adequar, adeque-se ao padrão aceito. Quanto mais próximo, quanto mais longe você estiver, mais eu me incomodo, mais você causa algo na gente e eu vou me convencer, para eu me convencer disso também, que eu tenho que me manter próximo ao padrão, eu uso essa desculpa para mim. Aí, pela minha saúde, pela minha saúde. E tem nessa entrevista uma coisa que essa outra moça que ela sofreu, sofre ainda, ela diz, com bulimia, e ela fala isso. Ela fala sobre o pensamento bulímico, que é quando você. O pensamento bulímico é tudo que eu consumo, eu tenho que eliminar. Através do vômito, do laxante ou do exercício físico. Então, o pensamento de queimar, tem que queimar. Queima o que comeu, queima a gordura, queima o que consumiu, é um pensamento bulímico. Então, a pessoa que ela está buscando atividade física para queimar o que ela comeu, ela está no estado de doença é uma doença da mente, né? Então, e aí você desenvolve uma bulimia mais profunda. Mas é um pensamento bulímico. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A gente fala, não, mas eu vou comer chocolate aqui, agora eu vou lá para a esteira queimar o chocolate. Bulimia. É um pensamento bulímico. O quanto isso é doentio e não traz saúde esse pensamento, né? Essa maneira. Repetitivo e eu vou te falar mais, assim, é muito comum mulheres que entram dentro do corpo padrão se manterem não saudáveis com o corpo padrão psiquicamente. E até fisicamente, às vezes, né? Mas o custo emocional e o custo psicológico para ela entrar dentro daquele corpo pode trazer uma desconexão com esse corpo muito grande. Então, e isso eu posso falar até de experiência clínica sobre isso. Boa tarde, Cacá. Até de experiência clínica sobre isso, né? Dentro do campo da sexualidade é muito comum a mulher que chega no corpo
tido como ideal, não, agora estou atraente, mas ela não consegue mais ter contato com o prazer dela. Porque o custo que ela teve para manter, para esculpir aquele corpo, foi uma desintegração com ele, foi um desconectar, Afastamento, é. foi um afastamento dele. E aí, por isso que eu acho que é muito interessante, é muito importante a Isso que gente você estar falou, escutando o nosso corpo o tempo todo, a gente está em contato com ele o tempo todo. você falou, Tudo que eu eu falo, como se a gente, para eu poder chegar no corpo ideal, eu me torno o olhar do outro. Eu viro o outro me olhando, né? Eu tenho que me olhar de fora. Se eu me olhar de dentro, eu nunca vou querer chegar nesse lugar. Aí eu compro o olhar, eu me torno o outro para mim mesma. E aí eu me desconecto, já não sou eu. Eu tô aqui, o meu corpo tá aqui. São as duas coisas. Não sou eu. Eu me olho o tempo inteiro de longe. E aí, você não integra com a sua mulher selvagem, você vai na contramão de tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Que a gente vem evoluindo, né, no livro para que a gente tenha contato com o nosso instintivo, com a nossa. Quando eu falo nosso instintivo, eu falo da nossa essência, né? E a nossa essência, ela, ela se expressa de diversas formas, né? Se você fecha os olhos e você pensa aí na mulher, pensa numa mulher bonita, e você pensa naquele modelo que te imprimiram, isso é extremamente excludente para você, isso é extremamente excludente, que em geral vai ser uma mulher branca, magra, é... cabelo nossa, longos, olha de olhos como claros. isso é repleto de preconceito, olha como isso é predeterminante, olha como isso é cruel. Que não foi a gente que construiu. E aí, quando a Clarissa traz também nesse capítulo essa relação com os contos de fadas, como que isso vai sendo implementado, né? Como o ideal, né? A felicidade está para a mais bonita. E aí a Disney está tentando aí uma reparação histórica de incluir um pouco de diversidade nos seus Mas personagens. é difícil. Ainda não tem princesa gorda. Todas as princesas são magras. Tá difícil, tá bem Tá difícil, difícil. tá bem Porque, difícil. porque não é só quem produz, né, o modelo, é a gente. Já não quer, né? A gente já. Não adianta então eu vou fazer uma Barbie gorda, fora, né? Uma Barbie gorda, preta, deficiente. Nós, como sociedade, não aceitamos isso. Ela não pode ser uma Barbie. Tá no inconsciente coletivo. Essas impressos estão no inconsciente coletivo e eles vão regrando, eles estão muito profundos na gente. E eles vão regrando, eles vão moldando, sabe? Assim, é super cruel você ver uma criança, o que acontece com as mulheres negras, em geral. E você vê crianças que têm raiva do próprio cabelo, que têm raiva da própria cor. De partes do corpo, né? Isso. E a gente cresce com essa raiva, né? Eu vou me colocar muito nesse lugar também. O quanto que nós, mulheres, temos essa disforia com a nossa barriga. A gente passa uma vida inteira com um sentimento negativo sobre uma parte específica do nosso corpo. Nenhuma mulher vai falar, eu amo a minha barriga. E se ela fala isso, ela ofende todas as outras mulheres que estão escutando. Que ninguém é capaz de amar a própria barriga. Não importa como essa barriga seja. Você não é capaz de amar a sua barriga, porque a hora que você comer, ela vai estufar. E é o movimento funcional da barriga estufar, senão a gente não faz a digestão, a gente esconde. Ai, nossa, tô com a barriga estufada. Esconde. Sobe a calça, amarra um negócio, põe a mão por cima para tirar foto. Porque nenhuma mulher pode dizer que ama a barriga do jeito que ela é. É muito louco, né? Porque ao mesmo tempo é o portal de vida no planeta. Não, olha só. É o portal de vida, é aí que começa a E é vida. aí que o patriarcado venceu. E aí, Quando ele tirou da gente a capacidade de amar a área mais linda e mais conectada com o poder de criação do nosso corpo. e aí vem uma avalanche de coisas ruins junto com isso, assim, dentro do patriarcado, dentro que a gente compra. Que a gente compra e perde a sensação com o nosso corpo.
E aí tem uma coisa muito legal que eu acho que serve tanto pro patinho feio, né? Porque a gente estava falando sobre o patinho feio, quanto pro que a gente está falando agora do nosso corpo. E eu acho que é um termômetro que eu gosto muito de sempre de ressaltar com todo mundo, que eu acho que é fundamental a gente estar conectado, que é escutar o nosso corpo somaticamente falando. Escuta o teu corpo, ele fala, ele responde, conversa com ele. Conversa com ele. Feche seus olhos aqui e vou falar, por exemplo, como é que eu me sinto agora com relação à minha barriga. Se eu ficar quietinha e observar, eu vou ter uma resposta sensorial por meu corpo para essa pergunta. Ele vai me responder. Ele vai sentir o incômodo da barriga, ele vai abraçar a barriga, ele vai responder. E aí vem aquela frase, né? Vamos lá, bem antiga, que vai falar sobre você é o que você come. Só que você come não só o que você ingere nutricionalmente, mas você ingere também seus pensamentos. Escuta, vê. Você escuta o que você vê. E esses modelos aí que são depositados por quem provavelmente não gosta da diversidade feminina, de quem não respeita a individualidade de cada um. E eu acho que se a gente pudesse deixar assim, que esse tema é realmente, ele é muito profundo, mexe com todo mundo, a gente sempre vai trazer, a gente tem que voltar para esse tema muitas vezes na vida, porque nunca vai chegar num lugar que não, agora eu me aceito. O padrão muda, a crítica vem, o olhar do outro existe, mas eu vou voltar para aquela analogia de eu caminhando na cachoeira. Quando você chega nesse lugar da cachoeira que não tem ninguém te olhando, você ainda quer esconder a barriga? Eu ainda quero sentar numa posição em que o meu corpo tem uma melhor visão para o outro. Ainda vou me preocupar se meu cabelo tá bagunçado. Quando eu tô nesse lugar que ninguém tá me vendo, eu ainda sou o outro olhando para mim mesma. Quando eu tô em casa sozinha, ninguém tá me vendo. Quando eu tô no banheiro tomando banho, eu olho pro meu corpo, aquilo que eu tô escondendo o dia inteiro. Naquele momento só tem eu. Eu tô olhando e tô... De qual é o meu olhar sobre mim mesma, né? É o mesmo olhar do outro, de repúdio, de feio, de negação? Ou eu talvez sou a única pessoa que consigo olhar pra minha barriga e falar, que linda, que barriga bonita que eu tenho, olha essa barriga, e admirar, nem que seja por um momento no banho. Ou será que eu vou ser mais uma na soma do todo que olha pra minha barriga e não consegue ver algo bom de positivo nela? E se você não olhar, quem vai olhar? E eu tenho certeza que eu, criança, não tava nem aí pro cabelo bagunçado, pra barriga aparecendo, pra um monte de coisa que eu, adulta, eu vou passar a minha vida inteira me preocupando com isso. E eu tive quantos anos maravilhosos que isso era a única coisa que eu não me preocupava. Se minha barriga ia pra fora da calça, se a blusa ia levantar e ia mostrar alguma coisa. Então, de verdade, não veio de mim, porque eu, criança, não tinha isso. Veio de fora. Alguém falou pra mim, ai, sobe a calça, esconde a barriga, desce a blusa, não mostra. E aí a gente começou a se esconder, se esconder, se esconder. Até que a gente se escondeu tanto que a gente não se acha mais. Eu vou voltar na mesma pergunta. Se você não se expressa e se você não se relaciona com você mesmo, nem quando você está sozinho, quando você se relaciona? Quando é você? Quando é que o seu corpo tem capacidade para sentir, para avaliar, para vivenciar essa relação de verdade? Eu estou falando de uma relação muito íntima, muito pessoal, onde você não tem espaço para expressar como você sente seu apego ao seu corpo. Porque isso vem cheio de um monte de coisas que foram impregnadas no nosso inconsciente do patriarcado ou da misoginia. Porque em alguns casos é a misoginia mesmo, é a raiva à mulher, é a raiva ao feminino. A gente tem aí uma discussão que está crescente, né, que começou
a entrar sobre essa questão da necessidade de depilação feminina, né? E de como, e as pessoas provocam muito de como, nossa, o homem está fazendo muita exigência para que a mulher esteja completamente depilada. Ele não gosta de mulher, ele não. De uma certa forma, a gente está falando de uma natureza ali. E eu vou esse gancho com o surto de dengue que a gente está vendo. Por que a gente tem pelo no corpo? Para que os insetos não pousem na nossa pele e nos piquem. É uma proteção natural do corpo, o pelo. O pelo no corpo todo. Quando a gente começa a tirar o pelo, a gente está vulnerável à doença que mais mata, que é o que é transmitido pelos insetos. Então, talvez é isso, é uma pandemia de pessoas depiladas. Onde o pelo, nem mais no corpo masculino, é tão aceito, né? Já não é o padrão, o homem. O Tony Ramos já não é mais o padrão de beleza masculina, ele já foi. Eles estão começando a sentir um pouquinho isso. O homem calvo já não é bonito, o homem, né? Eles estão começando a sentir o corpo inteiro depilado, tudo muito depilado, tudo muito sem pelo. Muito incipiente ainda, mas ainda estão um pouquinho. Sim. Cacau. Isso mesmo, fizeram a gente se odiar antes de ensinar a gente a se olhar. De uma certa forma é isso. É quando você traz um modelo que é inalcançável, que é distante da nossa realidade. A gente está no povo brasileiro. O povo brasileiro é miscigenado. O povo brasileiro é diverso. Que bom! E diverso com muitas etnias diferentes. Não é só com negro, não é só com índio, é com italiano, é com japonês, é com alemão, é com polonês, ucraniano, todo mundo veio para cá. E a gente vai trazer características diversas e a gente precisa se abraçar na nossa diversidade. Se eu tenho um modelo único de que beleza é só assim, eu estou ensinando todos aqueles que são diferentes a não gostarem de si e a não traçarem essa relação natural, essa relação instintiva, essa relação pessoal com o próprio corpo. Eu não escuto mais o meu corpo, e o corpo ele fala com a gente o tempo todo. Se você entra num lugar onde você não tá se sentindo bem, sabe? Poxa, o corpo ele já vai se manifestar de alguma forma, seja pelo suor, seja por uma taquicardia, seja por um... Ele vai se manifestar, ele vai estar falando com você. Se eu estou num lugar onde eu me sinto extremamente bem, onde eu me sinto confortável, né? Que eu chego na casa da minha mãe, que é aquele lugar que... casa de mãe, casa de vó. O corpo responde. Ele responde imediatamente. E da mesma forma, quando a gente recebe uma boa proposta, nosso corpo responde. Ele dá o parecer dele. E é pelo nosso corpo que a gente acessa ele como um canal da nossa alma, do nosso instinto. É o que está manifestado aqui, da nossa essência, que está lá em cima, que está lá atrás. Mas ela, de alguma forma, vai se manifestar na matéria, nesse mundo material, através desse corpo aqui. E eu preciso estar atenta para conseguir escutá-lo, para conseguir perceber o que ele quer de verdade, o que ele precisa de verdade. Isso faz parte do meu bem-estar e isso faz parte de uma capacidade de equilíbrio que eu vou buscar encontrar. Eu vou usar o meu tempo de vida usando o meu corpo, né, como uma ferramenta para eu sentir tudo que eu tenho que sentir, ver o que eu tenho que viver, evoluir, aprender, sentir as emoções, as relações, explorar lugares, tudo. Eu não vou passar a minha vida tentando mudar o corpo que eu tenho, tentando morar em outro corpo. Não, assim você vai estar muito mais perto da felicidade, te garanto. Porque é uma relação de... Aí a gente está falando de auto-amor. O auto-amor, as pessoas confundem muito. Isso é uma coisa que, nossa, a mulher ela é muito ensinada a misturar autocuidado com auto-amor. Auto-amor não é você estar todo sábado necessariamente fazendo tua unha. Auto-amor não é sobre você passar horas cuidando do seu cabelo. Auto-amor é sobre você se olhar,
se aceitar, se entender. Não que você não possa mudar seu cabelo ou fazer sua unha, não é isso. Mas é que existe muito mais nessa relação. Isso daqui é um corpo e é muito mais do que aquilo que foi impresso, do que aquilo que foi solicitado, que está sendo exigido dele. Eu consegui usar essa ferramenta aqui ao meu favor, para, como você colocou agora há pouco, para viver na minha potencialidade, para trazer aqui todo o meu potencial de vida. E eu só vou ser se eu integrar o que eu sou. E integrar o que eu sou faz parte de entender e aceitar a minha matéria. É a partir dessa matéria que eu estou encarnada, que eu estou aqui nessa vida. Então é diferente. Meu nariz é diferente. Tudo bem. Ele me puxa muito mais ar. Eu tenho até uma história engraçada também, um amigo, né? Quando ele era jovem, adolescente, ele fez uma cirurgia bucomaxilar num dentista, né? Então ele ia corrigir lá uma questão do maxilar dele que era para frente, para trás, enfim. Então ele devia ter uns 15 anos ou menos. E aí durante a cirurgia, o dentista achou que o nariz dele estava muito fechadinho, mas ele era pequenininho assim. Aí abriu assim, para ele respirar melhor. Então ele saiu da cirurgia com o nariz grande. O nariz mais, né, ajustadinho com os buracos maiores. E aí as pessoas falam assim, nossa, o seu nariz tá feio, né? Por que o dente deixou... Ele não pode, por que ele fez? Deixou seu nariz mais feio. E ele fez assim, ele falou que era para eu respirar melhor. Então, na visão do dentista, o nariz dele não era funcional. Era um nariz muito pequeno para um rapaz muito grande. Vou aumentar o nariz dele. Na visão nossa sociedade, o nariz pequenininho, fininho, é o ideal. A gente não tá nem aí se o nariz respira suficiente ou não. Se ele ia ter problema asmático no futuro, porque ele tinha um nariz muito pequeno pro tamanho do homem que ele é. Ele era um rapaz muito alto, né? E a gente, né? E eu lembro de eu olhando pra ele assim, falando, nossa, o nariz era tão bonito antes, o nariz era tão bonito, por que o dentista mexeu? Tadinho. E olha só, tão embutido. Parar para pensar, né? Quer ver um exemplo muito prático disso? Os cachorros. Os cachorros com essas raças de focinho encurtado foram cruzamentos genéticos que não estão ligando a mínima para a capacidade respiratória para a saúde, para o bem-estar, né? Querem um animal que pareça mais com a face humana para criar uma maior gatilho de empatia e ser mais desejado. E aí você pega várias raças de cachorro que têm dificuldade, que têm uma vida encurtada, tem dificuldade respiratória, ronca pra caramba, solta gases pra caramba, porque tem dificuldade de respirar e comer ao mesmo tempo. A gente cria um sofrimento pro animal para que ele atinja um padrão estético. A gente cria um sofrimento para nós mesmos para atingir um padrão estético. Quem que precisa, que mulher nesse planeta precisa de silicone? Qual é a funcionabilidade de uma prótese de silicone? Seja ela onde for. Não existe uma funcionabilidade. A gente pode não ter seio e a gente ainda tá... O seu corpo é funcional. A funcionabilidade. A gente entendeu que é um procedimento 100% estético. E a gente vai sempre buscar alguma coisa, e muitas vezes colocar nossa vida em risco, né? Pra chegar nesse lugar estético. E não é culpa da mulher que escolhe ter a prótese ou fazer uma cirurgia plástica ou diminuir ou aumentar o nariz. É esse sistema que nos colocou nesse lugar, onde uma mulher com um seio que não existe, ela não vai ser aceita. E aí, olha que... Ela vai ser questionada, ela vai ser colocada, a sua feminilidade vai ser colocada em prova. E aí o que acontece, Carol? E aí você vê uma pessoa que tá, por exemplo, com câncer de mama, numa situação super extremada, de risco de vida, né? E ela tá preocupada com o julgamento estético do que ela tá vivenciando. Olha que carga de sofrimento, que crueldade. E é uma carga que os homens não se sentem é mínima. A mulher, sempre que ela passar por uma questão de saúde, ela vai ter que se preocupar com o quanto que aquilo afeta nela esteticamente. Muito mais do que... Isso precisa mudar.
acho que de uma certa forma, quando a gente fala, os homens estão, os homens colocam, e a gente está vindo aí de um exemplo, outro exemplo claro, né, que é o Rodriguinho criticando Yasmin Brunet dentro do BBB, Dela ser aí você olha, velha e o corpo dela não tá igual é antes, né? e aí A é piada. tão louco, né, que assim, e a primeira resposta que dão é tipo, cara, será que ele não olha o corpo dele? Será que ele não olha como ele tá? Né? Levar para ele o mesmo julgamento que é feito com as mulheres. É ser crueldade, é você sair do oprimido para o opressor, assim, Então, trocar só o quem, papel. então, a pessoa jovem pode criticar a pessoa velha, então. Porque ela é jovem. Aí tem o etarismo, né? E aí o que você pretende Uhum. fazer? Você tem duas opções na vida: ou você envelhece ou você morre. O que você prefere? Escolhe aí. Então é isso, não é porque eu estou nesse lugar, eu, pessoa magra, posso falar com outra pessoa gorda. Ah, então, não me dá direito de nada. Eu Porque o corpo. Eu vou usar um exemplo também. Eu lembro uma vez que eu saí, já nesse meu momento de aceitação do meu corpo, me empoderar, estar muito bem com o meu corpo, eu saía com um rapaz e ele falou assim, né? Sabe que eu prefiro mulheres assim, com peito pequeno? Não, eu falei assim, eu prefiro peito pequeno. Ele falou assim, eu prefiro peito pequeno. Eu falei, eu também, por isso que o meu é pequeno. Aí você não põe silicone em você, mas se você gosta de peito grande, você põe silicone se você quiser. Aí ele fez assim, ele ficou meio assim. Eu falei assim, você não prefere algo. Se você prefere, você tem. Ou você não tem. Você prefere cabelo comprido, deixa o cabelo crescer. Você prefere músculo, você malha. Prefere pessoa gorda, você engorda. O que você prefere, as suas preferências são exclusivamente para você. Você não tem preferência sobre o outro. Você pode sentir, você pode achar bonito, se sentir atraído. E isso é sobre você. Você não posso. Ah, eu prefiro homens altos. Eu não prefiro nada. Isso é Porque um olha, quando a debate gente fala isso muito. pra alguém, até no lugar de elogio, a carga que eu tô colocando sobre o outro, sobre todos os outros que são iguais a ele. Se alguém fala pra mim, eu prefiro mulher alta, eu falo, putz, não tem como eu comprar altura. Eu vou viver a vida inteira infeliz porque eu nunca serei alta. Olha como isso é muito, né? A gente. Ah, mas eu prefiro. Não, a sua preferência ela é violenta. Quando você prefere algo sobre o outro, você não pode, a gente não tem o direito de preferir algo sobre o corpo do outro. E aí a gente precisa estar muito, muito consciente de essas pequenas coisas que estão embutidas, as falas, né? O olhar, é muito sutil a maneira como a gente está comprando o ideal, ou se colocando no ideal, ou julgando, se comparando o tempo inteiro. Isso é um ponto-chave da sororidade. Isso é um ponto-chave da sororidade e do amor próprio. E o olhar que a gente tem sobre a gente é o olhar que a gente tem sobre o outro é tão invasivo quanto. E uma coisa muito legal que está acontecendo, que está vindo à tona aí, com toda a discussão sobre a não monogamia e tudo mais, é sobre o direito de posse e intervenção sobre o outro. Porque, na verdade, é isso. A gente ainda vive numa sociedade onde você tem alguns núcleos que acreditam que a mulher deve ser submissa ao homem, que a partir do momento que ela casou, ela pertence àquele homem. E se eu pertenço àquele homem, eu vou fazer tudo, inclusive o meu corpo, de modo a servi-lo. Me torna uma propriedade, né? Não ser De individual. propriedade do outro. E, e quando a gente começa, né, seja pela não monogamia, seja pelo caminho que for, mas a não monogamia ela está trazendo muito isso, muito forte, alguns questionamentos, né, a esse respeito, a gente começa a olhar o quanto a gente está incorporando a ideia de posse, a ideia capitalista de propriedade em todas as nossas relações sociais. O quanto isso está dentro da gente. E está normalizado. E está normalizado. Se eu não gosto do meu peito, eu vou ali, pago o outro e boto aqui, tá tudo bem. E se eu não gosto do teu, eu vou falar no teu ouvido até que você mude. E quando a gente está entre a gente, quando a gente já não faz mais vista grossa para uma fala de Rodriguinho, porque até pouco tempo atrás, se esse mesmo BBB fosse há 15 anos atrás, Que essa foi. fala teria E com certeza teve tudo isso e foi normalizado.
essa frase passaria batido. Deve ter passado piores. E passou. A gente só, é verdade. Nem se incomoda. Tá tão As acostumado. mulheres fariam eco até de, é mesmo, Yasmin Brunet, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, o quanto isso não fala também sobre uma incapacidade da pessoa de chegar dentro daquele patamar que ela julga ideal e aí ela começa a tacar pedra no outro. E a gente está fazendo isso o tempo todo quanto sociedade. E aí está a essência da sororidade. Para eu conseguir ter sororidade, eu tenho que começar a aceitar que nós somos diferentes. E aceitar e acatar as nossas diferenças. E respeitá-las. E entender que não cabe a mim mudar o outro. Cabe a mim, no máximo, transformar o que eu sou, quem eu sou, naquilo que eu quero ser. É o máximo que eu posso fazer e, nossa, isso já dá um trabalho. Já vai a vida inteira. Isso já, nossa, já é muita pedra para carregar. Eu acho que esse é o nosso único trabalho mesmo. O que vem depois disso é a consequência positiva desse trabalho interno. Quando eu começo a trabalhar em mim, aceitar em mim, eu começo a aceitar o outro, começo a ver beleza no outro também. Se eu não consigo achar um homem gordo bonito, eu não consigo me atrair sexualmente por um homem baixo, é porque eu preciso trabalhar isso em mim, porque essas questões são minhas. Eu não vou me sentir bonita, atraente, baixa ou gorda. E quando eu trabalho isso em mim, eu olho para o outro com outro olhar. Já não acho feio, esquisito, né? Se eu tenho dificuldade de olhar para a pessoa velha e ver beleza, ou ver duas pessoas mais velhas, até pessoas idosas se beijando com desejo sexual, e eu acho aquilo, eles estão querendo transar, eles estão pensando em sexo. É porque eu não consigo me ver naquele lugar, com aquele corpo, vivendo desejos e anseios, né? Ó, como eu me distancio. Fica nula. Corpo, né? Eu sou ainda. Então eu trabalho em mim. Você se reprime, isso fala muito mais sobre você do que sobre o outro. E isso está em vários aspectos. Porque não é só sobre o desejo sexual, não é só sobre o corpo, sobre a forma como o corpo tá se expressando ali. Isso está também na nossa capacidade de amar. Porque o amar, ele não é um verbo transitivo direto, que pressupõe sujeito e objeto. Eu amo, é uma ação. E ele não é sobre encontrar alguém que caiba nos seus sonhos, como diria Cazuza. Ele não é sobre você completar um álbum de figurinha. Eu ainda não tenho aqui a figurinha loura de olho azul. Gente, é sobre você ter um encontro e você ter uma relação real com quem está ali à sua frente. Que não necessariamente vai responder a um script. E isso é expresso de diversas formas, até na nossa sexualidade. E aí você vê pessoas, às vezes, que se apaixonam, que podem viver histórias lindas, mas que às vezes não se permitem porque aquela pessoa não cumpriu um script que foi socialmente imposto e eu acatei. A cartilha, né? A cartilha dos relacionamentos que está escrita. Você não discutiu, não fez parte da reunião, mas você tem que tem que viver aqui, tem que cumprir aquela regra. E quando a gente fala, se eu construir a minha própria cartilha? Se eu começar agora a escrever a cartilha das minhas relações? Como eu vou. E aí eu vou começar a experimentar, vivenciar relações, um olhar meu. Tem a regra ou a imposição do outro sobre o que é certo e errado, bom, ruim. E como é que seriam essas relações? E se eu me permitisse falar sobre os acordos que eu quero estabelecer? Sobre como eu quero estabelecer esses acordos? Sobre o que faz bem para mim? Sobre o que faz bem para você? E se eu começar a escutar o meu corpo?
e a fazer do meu corpo um indicador também do meu bem-estar. Eu só estou bem aonde o meu corpo se entende bem, aonde ele percebe, aonde ele se aceita, aonde ele se acolhe. E aí o corpo volta a ser essa ferramenta. E a gente tá tão interligada a ela que já não tem mais como negar, né? O corpo vai falar, a gente vai escutar, mas tem que começar. E talvez a leitura desses textos, né? Esses tapas na cara que a gente leva da Clarissa, é uma corda assim, você fala, nossa, realmente, será que eu tô me amando do jeito que eu sou? Eu tô amando a versão que eu quero ser, né? Quando eu chegar no peso ideal, aí, minha filha, aí eu vou usar aquele biquíni que eu comprei, aí aquela calça jeans que eu acho linda vai sair do armário. Quando eu chegar no... Eu tô amando uma versão minha que não é real. E vou perder quantos mais dias da minha vida odiando o que eu tenho hoje e tentando amar o ideal que foi vendido. De verdade. Se a gente for profundo, a sua criança não tá nem aí. Não. Ela só quer brincar, ela só quer ser feliz. Não. Eu tive uma experiência na minha vida, assim, muito, muito curiosa, né? Eu tive, como eu comentei, eu ganhei muito peso, fiz um tratamento hormonal e eu ganhei muito peso em muito pouco tempo. E isso, para mim, durante algum tempo, foi muito difícil de lidar com isso, assim, de tipo, putz, nossa, eu era uma pessoa que no máximo tinha vestido 38, de repente, Se completamente. reconhecer num corpo diferente, né? De me reconhecer, de me aceitar e de como isso, né, refaz todas as suas relações sociais. E aí eu nem tinha entendido isso, só aí eu fui entender dos benefícios em ser uma mulher com corpo atraente, como isso abre portas para você e como você deixa de ter facilidades a partir do momento que o seu corpo passa a ser menos socialmente atraente. Mas logo na sequência eu passei por uma questão de saúde séria, né? Tive uma internação e tal, que provavelmente se meu corpo não tivesse com todo aquela robustez, seria muito mais difícil dele ter sobrevivido pelas mudanças e pelas coisas que aconteceram. Então, assim, eu entender também, né, o porquê de algumas coisas e acatar o meu corpo tal qual ele é. E fazer contato com ele. E fazer as pazes com ele. Fazer as pazes com ele não é obrigar ele a entrar num determinado shape, determinado manequim. Não, é simplesmente escutá-lo. Começa da escuta atenta. Começa de eu me colocando nos locais aonde eu sinto e percebo que ele se faz bem. Aonde ele está tranquilo, aonde ele está muito bem. Né? É isso. É raro. Hoje de manhã, eu estava conversando com uma moça que tá fazendo um tratamento oncológico. E ela está fazendo um tratamento oncológico bem avançado, tá sem cabelo já, sem nenhum pelo, tá bem magra, bem debilitada. E ela estava falando sobre como o tratamento é pesado, é puxado para ela. Mas que ela está muito feliz porque ela conseguiu a remissão dos sintomas dela. Então, toda vez que ela vai para lá e que ela sente aquilo ali, que é puxado para ela, que é né, ela está fazendo uma quimioterapia e é uma coisa que traz muitos sintomas, efeitos colaterais. Ela estava falando o quanto isso, de uma certa forma, o corpo dela, depois ele descansa com a sensação de eu fiz o meu melhor para minha saúde. Então, difícil, delicado. Delicado. Ela precisou, acho que, se rever e se sintonizar muito com a vida e com o corpo dela para conseguir ter esse entendimento no meio de tantas sensações
diversas. Mas ele fala sobre uma relação no corpo que uma pessoa que está numa iminência de perder a vida e que talvez ali daquele lugar ela tenha conseguido se desprender de algumas regras, de algumas imposições que durante muito tempo, que ela estava falando também, né, sobre que durante muito tempo ela se sentia gordinha e aquilo era difícil e tudo mais. A gente acabou entrando um pouquinho no assunto da live e fiquei muito sensibilizada por, por ser uma pessoa que com tanto conteúdo, de um lugar tão sensível e podendo compartilhar isso com a gente, assim, que rico. Aprendizado muito profundo sobre si, né? Treitar uma relação entre corpo e mente muito íntima, né? Entender até onde o meu corpo chega, até onde a minha mente chega, e qual é o desafio que a gente vai enfrentar juntos, e esse lugar de sobrevivência, né? Só quem passa consegue se entender, a gente aprende, né? Mas a gente... Uhum. E acho que você falou, poder conviver com mulheres distintas, corpos distintos, vivências distintas. A gente tem a oportunidade de crescer e evoluir e melhorar tanta coisa na gente, só de poder assistir a outra, de poder ver o processo da outra. Então, que nos cerquemos de mulheres distintas cada vez mais, sabe? Isso só enriquece a gente. Cada vez mais. Eu sou a única não mãe das minhas amigas de escola, né? De ensino médio juntas, nós somos muito amigas até hoje. E eu amo estar com elas. Não é que os assuntos de maternidade, por mais que a maternidade não é uma escolha minha, os assuntos de maternidade, cuidado com as crianças, né? Que o mundo da criança é um incômodo para mim. Na verdade, eu falo assim, eu me sinto privilegiada, porque eu sinto que quando eu acompanho a gestação de alguma delas, acompanhei de 2 amigas desse ano, esse último ano, eu falo assim, nossa, obrigada por deixar eu fazer parte da gestação, porque é uma experiência que eu nunca vou ter no meu corpo, mas eu tenho essa experiência no seu corpo. Eu pude viver a gestação vendo você gestar. Eu não preciso passar pela experiência do câncer, de ser uma pessoa gorda, de ser uma pessoa preta, para poder aprender sobre isso, sabe? Eu posso conviver, estar realmente numa relação próxima com essas pessoas para poder... Então a gente pode viver muita coisa nessa vida que não é no nosso corpo. É no corpo de outras mulheres, mas que a gente estreitar essas relações de aprendizado, de escuta. Porque quando eu começo a escutar o outro, eu também me abro para me escutar um pouquinho mais. Porque eu também quero ser escutada, né? A gente só aprende pelo exemplo. A gente só aprende pelo exemplo. E a gente traz referências de exemplo muito fortes. Né? E existe uma referência muito grande sobre essa imposição de como deve ser o corpo feminino. Existem muitas referências sobre isso, mas existem pouquíssimas referências de mulheres que se abraçam e que são uma coisa que começou agora, modelo plus size, e ainda é tido como a exceção da exceção da exceção. E tem uma modelo plus size que ela falou isso, eu sou modelo. Olha isso, que legal. Eu não sou modelo, eu sou modelo. Porque a modelo que não é plus size, ela é modelo o quê? Ela é o padrão de modelo e eu sou diferente? Eu sou modelo. É a mesma coisa que a atriz negra. Eu lembro de uma entrevista linda da Thaís Araújo, que me sensibilizou muito, que ela falou assim, olha, eu só quero um dia pegar um papel e ter só o nome da minha personagem, e não tá escrito o nome e do lado mulher negra. Olha só. E é isso, a gente só vai entender essas nuances se aproximando de mulheres que têm uma vivência diferente da nossa. Só vou entender as nuances de ser uma mulher preta, uma mulher negra na sociedade, se eu estiver próxima de mulheres. Ou isso, né? Escutar essas mulheres, poder... Sim, sim. Não, essas coisas vão passar desapercebidas, a gente nem vai entender a violência que isso é.
E aí eu vou fazer uma ressalta aqui, que é uma coisa que eu estou vendo muito acontecer na internet, e é impressionante que as pessoas confundem muito a questão do lugar de fala, né? Todo mundo tem lugar de fala. E todo mundo tem opinião a partir do seu lugar de fala. A diferença é que a gente vai ter um ouvido atento a esse lugar de fala também. O fato de eu entender, de eu me aproximar e de eu conviver com mulheres negras para entender o que é vivenciado por elas, nunca vai me colocar no mesmo lugar de fala que elas, porque elas vivenciam aquilo. Mas isso vai me sensibilizar como ser humano para modificar as questões sociais que levam a certas distinções e levam a certos preconceitos na nossa sociedade de uma maneira geral. E é preciso ter diálogo. Eu acredito muito na lição do Mandela, que Nelson Mandela trouxe para a gente, é que a verdadeira revolução ela acontece na forma da gente encarar e se relacionar com as coisas. Ele era um grande político, no seu real sentido da palavra, né? Não é você puxar uma faca e tentar jogar com raiva tudo aquilo de raiva que você recebeu. Isso não vai levar ao caminho da paz. Mas é você entender, aceitar as diferenças, abraçar e acolher de uma forma dialógica, dialogando, né? Ele, o famoso, ele fazia amizade com os guardas do presídio. Ele conhecia a família dos guardas do presídio, ele sabia tudo sobre, porque ele encarava aquelas pessoas como seres humanos, mesmo sendo um branco que está mantendo ele preso. Uhum. Porque no fundo é isso que está ali, somos seres humanos. E a gente precisa começar a dialogar dentro das nossas diferenças. Começa com esse diálogo interno, né? Aonde está a minha dificuldade, meu limite, meu preconceito? E o que isso diz sobre mim, sobre a minha relação comigo mesmo, sobre a minha relação com o outro. Aquilo que eu não consigo, aquilo que me incomoda muito no outro, em geral, é aquilo que eu tenho dentro de mim também. E que está me incomodando dentro de mim também. E aquilo que me incomoda no corpo do outro é aquilo que me incomoda no meu corpo. Aquilo que eu acho feio ou bonito no corpo do outro é aquilo que eu vou. Então não é sobre o outro. É sobre o corpo do outro que tá bom, que tá ruim, o que tá. É o meu corpo que eu tô enxergando como bom e ruim. E aí eu pergunto, por quê? Por que eu tô achando isso feio? Por que eu acho essa parte? Por que eu acho o cabelo branco feio, inaceitável? Da onde veio isso? Porque se o meu cabelo fica totalmente branco, agora eu vou ficar feio, inaceitável? E aí a gente vai no questionamento interno para tirar aquilo que a gente tá reproduzindo, né? É E aí, mais uma vez, né? A gente só tem 2 caminhos possíveis, ou envelhecer ou morrer. Você prefere? E poder envelhecer num corpo que passou por muitas transformações e ter diversas experiências e vivências numa mesma vida não é para todo mundo, né? É uma oportunidade. Ter um corpo só de um jeito, só de uma maneira, a vida inteira. O mesmo corpo de 20 anos durante os 100 anos da sua vida, que tristeza. Então, não se prenda ao corpo que você já teve, que você gostaria de ter. Viva o seu corpo hoje, porque ele é a sua ferramenta hoje. É a melhor ferramenta que a gente tem para viver o mundo, né? Para poder sentir tudo. Muito bom, Flá. Ficamos com essa lição. Escute o seu corpo. Se tem alguma coisa, uma sementinha que eu quero plantar hoje é essa, assim. Entre em contato com ele de verdade, se autoescuta. Que ele tem muito para dizer para você, ele tem muito para ensinar para você. Ele tem essa sabedoria também. Muito bom. E eu vou deixar aqui um jabazinho da Flávia. Quem quiser, as mulheres que estão aqui nos escutando, que vão nos escutar depois,
que tiver esse interesse, esse chamado, né, para se aprofundar em algumas terapias, a Flávia trabalha com diversas ferramentas, terapias de autoconhecimento, né, além desse livro tão importante. Então, entre em contato com a Flávia. Ela tá lá no nosso grupo do WhatsApp também, tem o Instagram dela aqui, manda mensagem para ela, conversa com a Flávia. Dizer que muitas mulheres do grupo começaram a te procurar, né? Isso é muito bonito ver que esse pequeno movimento, vamos ler e compartilhar uma leitura, trouxe mulheres para um caminho, né? Vamos me aprofundar, eu quero me aprofundar nisso, eu quero me conhecer melhor, eu quero entender quem eu sou, eu quero entender onde estão as minhas barreiras, eu quero. Esse querer não é sempre que ele vem, porque a sociedade tem que ter abafando a gente ou negando os nossos desejos, né? E o nosso desejo de se amar, de se admirar, de se apaixonar por quem a gente é sempre, todos os dias, às vezes ele não vai vir, porque vai ter o mundo falando, não, vai, muda, troca, refaz. Então, quando vem esse chamadinho, eu quero me amar, eu acho que eu gosto de quem eu sou tem. Vai. Então, se você não faz terapia, você quer talvez encontrar aí, né, nesse mundo mais focado ao descobrimento da mulher, então a Flávia tá aí, gente, para ajudar muitas de nós, né? Para que esse livro ele é uma ferramenta terapêutica muito importante, mas não é tudo que a gente tem a nosso dispor, né? Que para muitos vai ser uma viagem muito profunda, mas para outros vai ser uma viagem cheia de barreiras. Então, vamos entender o que mais eu posso fazer para romper, para ser e trabalhar as minhas potencialidades. Tem muitos caminhos e muitas coisas possíveis. E Então, bom. eu posso dar um conselho para todo mundo, façam terapia. Ai, ó, traçam yoga terapia para a vida inteira. Então tá. E o capítulo 8 é um capítulo bem longo, né? Pelo menos aqui vamos falar no sumário. A gente vai começar a ler essa semana, começar a gravar os áudios, a gente vai começar a ler essa semana. E a gente se vê em breve para falar sobre o capítulo 8 também. Mas ela vai ficar salva no YouTube para vocês revisarem muitas e muitas vezes. Até logo, e perguntas e comentários são muito bem-vindos lá no nosso grupo. Isso. A Flávia é sempre atenta, viu, gente? Às vezes sai coisa que não saiu na live, tá lá no grupo. Então entrem lá e compartilhem mesmo o que vocês sentiram, pensaram, as dúvidas, né? Compartilhem porque a gente volta para pensar nisso de novo e retomar. Obrigada, Flávia, mais uma vez de coração. Obrigada. É quase que uma terapia aqui para mim também essas lives, então é um processo terapêutico. Eu saio daqui com muitas anotações para minha psicanalista, então já engata ali em assuntos e temas. Tá certo. Obrigada. Nos vemos em breve. Um beijo grande. Tchau, tchau.